Seu Vivaldo tem 83 anos. Desde 2012, convive com o Alzheimer. Quem percebeu a mudança de comportamento foi a mulher, Dona Regina, com quem é casado há 56 anos. Ele começou a esquecer as coisas, me dava as coisas, esquecia, falava, esquecia. E aí me despertei para procurar o médico, né? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa primária do sistema nervoso central. É uma doença que está associada à deposição de material tóxico, né? É um material proteico que normalmente poderia ser metabolizado, né, no encéfalo, mas por algum motivo ele é acumulado de forma patológica dentro da célula do sistema nervoso. Hoje, seu Vivaldo só lembra dos fatos mais antigos. A memória recente não tem mais. A doença mudou a rotina de toda a família. A gente evita muito que ele vá atravesse a rua, que ele pegue um ônibus, vá sozinho na rua. A gente evita. A gente sempre deixa ele assim perto da gente. Fatores de risco como diabetes e hipertensão colaboram para o agravamento da doença. Os sintomas do Alzheimer geralmente aparecem a partir dos 65 anos, quando o paciente entra na fase conhecida como demência. Aí acontece a perda de memória, de capacidade de compreensão e expressão da linguagem. A pessoa fica desorientada e progressivamente perde as funções. Em 5% dos casos, a causa da doença é genética e aparece precocemente. Foi o que aconteceu com a personagem do filme Para Sempre Alice, ganhador do Oscar de Melhor Atriz deste ano pela interpretação de Julianne Moore. Baseado em fatos reais, o longa conta a história de uma professora universitária americana que descobre a doença aos 50 anos, herança genética do pai. I have Alzheimer's disease. No mundo, mais de 35 milhões de pessoas sofrem com Alzheimer. São 900 mil casos só aqui no Brasil. Apesar de não ter cura, tratar a doença aumenta a qualidade e o tempo de sobrevida do paciente. Métodos como terapia ocupacional, arte-terapia, musicoterapia e intervenções farmacológicas são dois grandes grupos que você pode ter. São os anticolinesterásicos, que são utilizados desde as fases mais iniciais da doença, e uma substância chamada memantina, que é reservada para casos moderados a avançados da doença. Quando se trata de tecnologia para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, o Hospital São Rafael é o maior em volume de exames cerebrais no Brasil. Foi pioneiro no Nordeste com o aparelho PET-CT e realiza outros exames. A gente tem um material radioativo ligado a uma glicose, e isso daí injetado no paciente vai conseguir fazer uma avaliação funcional do cérebro. Tem áreas específicas que ficam com redução do metabolismo glicolítico e que é muito indicativo de doença de Alzheimer. E é muito importante enxergar o grau de hipometabolismo dessas áreas, se essas áreas estão crescendo durante o tratamento com o tempo, porque dependendo da área do cérebro a gente vai ter sintomas específicos em fala, em cognição, em movimento desses pacientes.